Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre mercado da bola mais uma vez. A gente vem falando muito sobre chegadas, mas a gente vai falar também sobre o interesse de outros clubes em um dos nossos principais jogadores. Estamos falando, talvez, do nosso principal jogador, pelo menos na minha visão, é o nosso principal jogador, que é o caso do Bruno Zapelli, um jogador que vem de um 2005 incrível e com isso é natural que alguns clubes tenham o interesse no jogador. E dessa vez o interesse não necessariamente vem do futebol brasileiro. Dessa vez o interesse vem lá de fora do país, vem do futebol argentino. Você tem pelo menos 4 dos 5 grandes do futebol argentino interessados em Bruno Zapelli. Você tem o interesse do Racing, você tem o interesse do Boca, você tem o interesse do River, e não tá entre os 5 grandes, beleza? Mas você tem um interesse também, sabe de quem? Do Estudiantes, que gosta muito do jogador. A gente tá falando de um jogador que acaba de disputar uma Série B pelo Atlético, despertando o interesse de gigantes do futebol sul-americano. E eu acho que isso fala muito sobre a hierarquia. Primeiro de todos, a hierarquia que hoje vestir a camisa do Atlético numa boa fase ou numa má fase representa. Hoje os jogadores do Atlético, querendo ou não, estão em destaque no futebol brasileiro. Esse, pra mim, é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi 2025 quase que perfeito pro Zapelli, né? Foi 2025 quase, assim, inegociável quando o assunto é o quanto que o Bruno Zapelli conseguiu render, o quanto que o Bruno Zapelli conseguiu impactar. E aí a gente entra na questão da Série B. Eu acho que se a gente tivesse num contexto de Série A, talvez o Bruno Zapelli não tivesse oportunidade nem tempo de se tornar o jogador que conseguiu se tornar com a camisa do Atlético, no impacto tático que teve, óbvio, da mudança dele sair de um jogador como um meia e acabar se tornando um volante de visão de jogo, de controle de ritmo, algo que o futebol moderno pede e acaba pedindo bastante. Então acho que esse é um primeiro ponto importantíssimo, mas também de moral. Hoje o Bruno Zapelli ele tem uma moral que ele foi conquistando ao longo de 2025 muito grande, tanto no futebol do seu país, e eu acho que esses clubes interessados no Bruno Zapelli mostram isso, mas também tem uma moral muito grande no futebol brasileiro. Nos últimos dias, alguns amigos que trabalham em alguns clubes vieram falar sobre o Zapelli. A gente sabe de alguns clubes brasileiros interessados no Bruno Zapelli, clubes da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, se tem alguém valorizado depois de tudo que aconteceu em 2025, óbvio que o Viveiro está valorizado, que o Julimar está valorizado, que outros nomes estão valorizados, mas o Zapelli está, acho que acima, acho que em outro um patamar. E aí a gente pensa, né? 2026 vai ser a temporada do time do Zapelli. Na NBA tem uma expressão que eu gosto muito, que é a famosa franchise player. A franchise player, pra mim, é uma expressão que, cara, mostra a relevância do jogador, assim. Mostra o impacto do jogador, mostra como o jogador ele representa uma equipe. Cada equipe tem o seu franchise player. Eu que gosto do Oklahoma, o franchise player ali é o Shai Gilgeous-Alexander. E eu acho que na Série A, se você for pegar o Flamengo do Arrascaeta, o Cruzeiro do Matheus Pereira, o Fluminense do Thiago Silva, a gente tem o Atlético do Bruno Zapelli. E, cara, só mostra como ele tá preparado para estar entre os melhores do futebol brasileiro. Eu acho que é um salto técnico desde que ele chegou, é um salto de maturidade, mas eu acho que é um salto de uma liderança técnica. Você ter um jogador como o Bruno Zapelli não significa que, olha como eu estou mal, eu tenho outros times com jogadores melhores que eu. O ponto não é esse. O ponto é basicamente, cara, você tem um dos jogadores com maior capacidade técnica de dar ritmo de jogo, de controlar as ações de uma partida, de fazer lançamentos, de competir, que agora ele adicionou a capacidade competitiva, um grande passador. Então o Zapelli, ele é de hierarquia. Ele representa muito bem o Atlético, vou ser bem sincero com vocês. É o jogador mais importante da equipe. Por todas essas características. Eu sei que muita gente vai pensar, mas é o Viveiros.
Cara, sem Zapelli não existe Viveiros. É o cara do lançamento, é o cara que bota o Viveiros pra correr, é o cara que bota o Viveiros em progressão. Como é que a gente vai falar que o jogador que depende do outro é mais importante, sabe? Como a gente vai falar que o jogador que depende do outro é mais relevante? Não tem como falar isso, cara. Não tem como falar isso. Então, o que eu quero trazer pra vocês é, no final das contas, essa perspectiva mesmo, sabe? O que eu quero trazer pra vocês, no final das contas, é essa visão de um Atlético que tem no Bruno Zapelli um jogador que desperta muito interesse de clubes no Brasil, de fora do Brasil, mas ele desperta interesse porque ele pode entregar muito. E agora eu acho que a própria torcida do Atlético não tem mais dúvida do quanto o Bruno Zapelli pode entregar. Do quanto o Bruno Zapelli pode ser relevante, o quanto o Bruno Zapelli pode ser impactante. E assim, pensando no time numa disputa de Série A, que o Atlético volta, que vai ser dificílimo, cada ponto que o Atlético for tentar conquistar, cada ponto que o Atlético for tentar brigar por ele, cara, o Zapelli é assim, o Zapelli vai ser um contraponto muito importante. Que é, o Atlético vai ser um time de sacrifício, de luta, de guerra, de disputa, de imposição. Que vai tentar se proteger primeiro do que de qualquer coisa. Então, no final das contas, quando a bola sair desse processo defensivo do Atlético e chegar no momento que o Atlético vai ter que respirar, que o Atlético vai ter que ver o jogo, que o Atlético vai ter que criar situações, que o Atlético vai ter que gerar situações. Cara, eu acho que isso vai partir muito, muito, muito do momento que o Bruno Zapelli tocar na bola, assim. Eu acho que na Série A a gente vai ter momentos de muito sacrifício pro Atlético conseguir esses pontos e falo sacrifício porque vão ser momentos que o adversário vai ter mais a bola, que o adversário vai tentar se impor contra a gente, mas vai ter o Zapelli Time ali. O Zapelli Time é onde o Atlético se torna mais amigo da bola, onde o Atlético se aproxima do gol adversário, onde o Atlético se aproxima de um time que também pode condicionar o jogo, também pode botar suas cartas em cima da mesa. Então, pra mim, o Zapelli ele tem esse poder, ele tem esse salse, ele tem esse além, por todas as características que a gente já falou. Pela capacidade de construção, pela capacidade de dar ritmo ao jogo, de parar, fazer o jogo ser sobre o Bruno Zapelli. E cada vez mais esse perfil de jogador vem ganhando moral. Jorginho, Andrés, Lucas Silva, José Aldo. Tô pensando nos times da parte de cima da tabela. Marlon Freitas, Martinelli, no Bahia tem o Caio Alexandre. E o Atlético, que é um time que volta, tá em outro momento da hierarquia, talvez tenha um dos melhores jogadores com capacidade de fazer o que todo time procura um jogador pra fazer, que é ser esse relógio, ser esse ponteiro, ser esse dono da bola, sabe? O jogo funciona no tempo do Zapelli e o jogo funciona como o Zapelli quer. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.